Padre Pio nos diz: seja modesto no olhar. Essa frase expressa como o santo era extremamente modesto no olhar, refletindo sua profunda humildade e pureza interior. Ele evitava fixar os olhos em pessoas, especialmente mulheres, por zelo pela castidade e pela modéstia. Vamos entender um pouco mais? Ser modesto no olhar significa ter um olhar puro, discreto e respeitoso, evitando curiosidades excessivas ou olhares que possam ser inconvenientes, invasivos ou lascivos. No contexto cristão, a modéstia no olhar está ligada à virtude da pureza e ao respeito pela dignidade do outro. Isso se manifesta de várias formas: evitar olhar com malícia ou desejo desordenado, preservando a castidade interior. Ter discrição ao observar as pessoas sem invadir sua privacidade ou julgar sua aparência. Dirigir o olhar para o que edifica, evitando distrações que possam levar à tentação ou à superficialidade. Demonstrar humildade e simplicidade no modo de olhar, sem arrogância ou superioridade. Santos como São Francisco de Assis e Santa Teresinha do Menino Jesus falavam sobre guardar os sentidos, incluindo os olhos, para manter o coração voltado para Deus. Assim, ser modesto no olhar é um exercício de autocontrole e respeito, ajudando a viver em maior harmonia com a virtude cristã. Mas antes de continuarmos, eu quero que você saiba que você está a um passo de uma experiência que pode revolucionar sua caminhada espiritual e transformar sua vida em profundidade. Eu estou falando do nosso desafio de 21 dias de oração. Um programa único que vai muito além de simples práticas espirituais. Descubra uma experiência que pode transformar sua vida espiritual. No desafio de 21 dias de oração, você aprenderá oração mental, léxio divina, oração vocal e meditação católica, fortalecendo sua intimidade com Deus, sua disciplina espiritual e sua paz interior. Por menos de R$ 10 por mês, embarque nessa jornada de fé e aprofunde seu conhecimento da Palavra de Deus. Não adie sua transformação. Inscreva-se agora pelo link aqui na descrição e comece hoje mesmo. Muito bem, voltemos à frase de Padre Pio: seja modesto no olhar. Quando São Pio disse seja modesto no olhar, ele nos aconselhava a ter um olhar puro, discreto e recolhido, evitando curiosidade excessiva, vaidade ou desejos desordenados. Esse conselho está profundamente ligado à virtude da modéstia, que não se refere apenas ao vestuário, mas também ao modo como usamos os sentidos, incluindo os olhos. O que Padre Pio quis ensinar com essa frase? Primeiro, que devemos evitar olhares impuros. Padre Pio nos adverte contra olhar pessoas ou coisas de maneira indecente, pois os olhos são a janela da alma e podem ser uma porta para a tentação. Padre Pio também nos ensina a ter discrição e humildade. Um olhar modesto não é invasivo, não busca vanglória, nem julga os outros. Devemos aprender a guardar os sentidos. No caminho da santidade, os santos ensinavam a disciplina dos sentidos, inclusive os olhos, para evitar distrações que afastam de Deus. Padre Pio nos ensina também sobre o recolhimento interior. Um olhar modesto reflete um coração recolhido, voltado para Deus, sem se perder na superficialidade do mundo. Padre Pio, que tinha dons espirituais extraordinários, sabia da importância de vigiar os olhos para manter a alma em pureza e em união com Deus. Esse conselho vale especialmente para os tempos atuais, em que somos bombardeados por imagens
que podem desviar nossa mente e coração do essencial. Quando dizemos que os olhos são a janela da alma, isso significa que nossos olhos refletem nosso interior, revelando nossos pensamentos, emoções e intenções mais profundas. Essa ideia tem raízes na filosofia, na espiritualidade cristã e até mesmo na psicologia. O olhar pode demonstrar alegria, tristeza, pureza, culpa ou malícia, mesmo sem palavras. Quem busca a santidade e a verdade tende a ter um olhar sereno e luminoso, enquanto quem está em pecado ou cheio de más intenções pode ter um olhar pesado ou inquieto. Assim como uma janela permite a entrada de luz ou de sujeira, os olhos podem levar para a alma tanto coisas boas, como imagens que elevam a mente a Deus, quanto coisas ruins, como impurezas e distrações mundanas. Na tradição católica, santos como Santo Tomás de Aquino e São Padre Pio alertavam que devemos guardar os olhos para preservar a pureza do coração, pois aquilo que contemplamos influencia a nossa vida espiritual. Jesus também faz referência a essa ideia em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Ou seja, aquilo que escolhemos olhar e a forma como olhamos moldam nossa alma e impactam nossa vida espiritual. Em outra passagem, Jesus diz: se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e joga-o para longe de ti, pois é melhor perder um dos teus membros do que ter o corpo inteiro lançado na geena. A igreja ensina que essa passagem não deve ser entendida literalmente, mas sim como uma linguagem figurada e hiperbólica, para enfatizar a seriedade do pecado e a necessidade radical de evitá-lo. Jesus usa essa imagem forte para nos alertar que nenhuma ocasião de pecado deve ser tolerada, mesmo que seja algo aparentemente valioso para nós. O olho representa tudo aquilo que pode levar a pessoa a pecar, como más companhias, entretenimentos indevidos ou hábitos viciosos. Arrancá-lo significa cortar pela raiz qualquer coisa que nos afaste de Deus. Jesus nos ensina que é melhor sofrer perdas e renúncias nesta vida do que perder a salvação eterna. O inferno é uma realidade terrível e devemos fazer tudo o possível para evitá-lo. A doutrina católica ensina que o combate ao pecado exige esforço, disciplina e muitas vezes sacrifício. Os santos praticavam a mortificação dos sentidos para não se deixarem levar por tentações. Cristo fala do inferno, o fogo eterno, como destino daqueles que não se afastam do pecado. A igreja ensina que o pecado mortal separa a alma de Deus e, se não houver arrependimento, leva à condenação eterna. Sendo assim, devemos evitar tudo o que leva ao pecado, como certas amizades, ambientes e conteúdos imorais. Praticar a vigilância dos sentidos, especialmente do olhar, para preservar a pureza. Buscar os sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, para fortalecer a alma contra o pecado. Pedir a Deus a graça da conversão e da fortaleza espiritual para rejeitar qualquer coisa que nos afaste de Deus. Na doutrina católica, o conceito de pecar pelo segundo olhar está relacionado à pureza do coração e à intenção por trás do ato de olhar. Essa expressão não é um termo teológico formal, mas pode ser entendida à luz dos ensinamentos sobre a custódia dos sentidos, especialmente da visão. A primeira olhada pode ser involuntária, mas a segunda é deliberada. Se uma pessoa se depara com algo indecente ou tentador, o
primeiro olhar pode ser involuntário e não constitui pecado. No entanto, se a pessoa volta a olhar de propósito, com más intenções, como alimentar um desejo impuro ou um julgamento negativo, então já há consentimento e isso pode se tornar um pecado. Santo Tomás de Aquino e outros teólogos ensinam que os sentidos, especialmente a visão, são portas para o coração. O segundo olhar pode indicar um consentimento à tentação, levando ao pecado da luxúria, da cobiça ou do julgamento imprudente. Jesus disse: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Isso mostra que não é apenas um ato externo que conta, mas a intenção do coração ao olhar. Por isso o Padre Pio nos diz: seja modesto no olhar. Os santos, como São Padre Pio, São Francisco de Sales, recomendavam a custódia dos olhos, ou seja, evitar olhares que possam levar ao pecado. E você conseguiu entender que o segundo olhar pode ser um sinal de consentimento ao pecado, enquanto o primeiro pode ser apenas uma tentação passageira e que a chave está na decisão da vontade? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E em breve nós vamos meditar sobre uma outra frase de Padre Pio. Você não vai querer perder, né? Então se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber todas as nossas atualizações. Que Deus abençoe. Salve Maria. Ah, e não deixe de conferir o nosso site virtudeplena.com.